Saúde e consciência. A informação a serviço da qualidade de vida. Olá! Você sabia que os brasileiros consomem 50% a mais de açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde? Os dados do Ministério da Saúde mostram que, por dia, cada brasileiro consome, em média, 18 colheres de chá do produto, sendo que o limite máximo aconselhado pela OMS é de 12 colheres. Mas será que o consumo de açúcar em si é sempre prejudicial à saúde? Eu sou Giovana Maldini e para falar sobre os riscos do consumo excessivo de açúcar para a saúde, eu converso com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Josemar de Almeida Moura. Olá, professor! Muito obrigada pela sua participação. O consumo de açúcar é sempre prejudicial? Ou devemos consumir uma certa quantidade diária? O consumo de açúcar nem sempre é prejudicial. O açúcar é um alimento rico em caloria, de fácil disponibilização, de fácil absorção e rápida metabolização, que traz alguns benefícios. Ele é um alimento extremamente energético, que nem sempre é prejudicial. Não existe uma quantidade diária, vamos dizer assim, permitida ou que deva ser consumida. Em pacientes, em pessoas que não têm problemas de saúde prévio, o açúcar pode ser consumido com moderação. Moderação aí significa algo não exagerado, obviamente. Para controlar a ingestão de açúcar, tem como mensurar em casa a quantidade de quanto devemos consumir? Não há uma quantidade de açúcar que, vamos dizer assim, que seja possível mensurar em casa de quanto que a pessoa pode consumir. Na verdade, o consumo moderado é exatamente o consumo não abusivo, não abusar ou não usar em excesso. Não há uma quantidade, vamos dizer assim, que possa ser considerada consumo saudável. O consumo saudável é um consumo não exagerado, evitar o excesso do açúcar. O açúcar em excesso realmente é um alimento extremamente calórico, salvo em situações que a pessoa precisa de uma alta ingestão calórica em função de uma demanda, de uma necessidade, por exemplo, de um exercício vigoroso, ele não tem necessidade de consumir assim tanta caloria numa hora só. Segundo o site Saúde Brasil, do Ministério da Saúde, alguns dos alimentos ricos em açúcar são sucos de caixinha, refrigerantes, barras de cereais, ketchups e iogurtes. Então as pessoas devem ficar muito atentas aos alimentos industrializados, né, professor? Existem alimentos que têm açúcar na sua composição e que nós não computamos ao consumi-los, né? Os alimentos industrializados e processados, vários desses alimentos, temperos e condimentos, eles usam o açúcar na sua fórmula. Então, alguns molhos processados, alguns molhos enlatados, eles têm o açúcar na sua fórmula e muitas vezes a gente não faz conta desse açúcar e acaba consumindo, então, alimentos processados. Tem que olhar isso realmente. Pessoas que têm uma limitação do consumo de açúcar têm que ficar muito mais atentas ao consumo de açúcar desses alimentos industrializados e processados especialmente. Existem tipos de açúcar que são melhores ou piores para a saúde? No caso, não há muita diferença do ponto de vista do açúcar. Seja ele processado, o açúcar cristal ou o açúcar refinado, e o açúcar demerara ou o açúcar mascavo. Do ponto de vista calórico, todos eles têm praticamente a mesma quantidade de caloria, ou seja, de produção de energia, de absorção, são todos absorvidos rapidamente e não tem muita diferença entre eles. Apenas uma diferença de sabor e se o alimento é processado ou não. E você sabe qual a diferença entre açúcar e carboidratos? Então fique ligado, porque o Saúde e Consciência de amanhã vai responder essa pergunta.
Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031 98756 0326. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde e até a próxima. Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.